Boa noite àqueles que estão chegando. Mais uma quinta-feira à noite, juntos aqui, direto da Zona Rural de Jambeiro, Rádio Chico Bento. Ok, no meu relógio aqui deu 7h30, eu gosto de sempre começar pontualmente. Então sejam bem-vindos todos, mais uma oportunidade que nós estamos aqui, reunidos, buscando a presença de Deus, e é isso que nós vamos fazer. Eu sempre me esqueço. Boa noite àqueles que nos visitam pela internet, sejam bem-vindos. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Senhor, louvado seja o teu nome pelo dom da vida, pelo fato de nós podermos estar mais uma vez aqui reunidos através desse link da internet. Que o Senhor possa nos abençoar, falando aos nossos corações, nos movendo, Pai, a uma vida que honra o teu nome e traz alegria ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua grande misericórdia e paciência conosco e pedimos tua direção. No nome do Senhor Jesus. E antes que eu me esqueça, também lembro a todos que devemos, aqueles que vão estar, planejam estar presentes no domingo, no culto lá no quilômetro 11, que não esqueçam de fazer sua inscrição até hoje à noite, que hoje é o prazo, né? Quinta-feira sempre é o prazo da inscrição. Então não perde tempo, terminando aqui tempo devocional, não vale ir lá agora, né? Tem que esperar o final do devocional dessa palavra, aí você pode fazer sua inscrição. Gostaria de poder estar lá, mas infelizmente tem que aguardar aí o tempo que o pessoal mais experiente, com mais horas de voo, vão estar voltando lá também. Que Deus possa abençoar todos nós. Irmãos, hoje o assunto que nós vamos estar tratando, Deus permitindo, é sobre o medo. Então eu começo perguntando para você, do que você tem medo? Os dias de hoje, né, razões não faltam para nós termos medo. Além daqueles motivos que nós como brasileiros bem conhecemos, a violência, crises, instabilidade, nós temos essa pandemia que tem nos acompanhado já por 3 meses, todas as dificuldades relacionadas a isso. E agora nós temos até gafanhotos, que o pessoal está começando a ter medo dos gafanhotos que estão lá na fronteira do Brasil com a Argentina e com o Uruguai, né? Então, medo é um daqueles assuntos universais. Todos nós, de uma maneira ou outra, já experimentamos medo. E, aliás, eu preciso confessar, eu estava preparando material, coragem não é uma palavra que me caracteriza desde quando eu era criança. Eu nunca fui assim daquelas pessoas corajosas mesmo, né? Eu sempre tive um certo receio. É interessante que a Bíblia, em torno de 300 vezes, ela menciona a expressão, e algumas variantes dela, não tenham medo. Alguns gostam de dizer que praticamente tem uma vez que a Bíblia, o Senhor nos fala, através da sua palavra, não tenham medo, uma vez por cada dia do ano. Então é quase isso aí, né? Então, o que é o medo? Eu fui no dicionário e lá estava escrito alguma coisa desse tipo assim. Medo é o estado emocional, ou seja, é uma emoção, provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, medo está ligado a você cair a ficha que você está em perigo. Sentimento de ansiedade, com ou sem razão fundamentada, receio. Isso é o que o dicionário nos fala a respeito do medo. O medo não necessariamente é alguma coisa ruim por si só. Eu me lembrava de uma noite que eu e o pastor Edson estávamos voltando da congregação lá em Itajubá, dia 11, depois das 11 horas da noite, nós estávamos ali no alto da Serra da Mantiqueira, retornando, e estava um nevoeiro muito forte, e vou ser sincero, bateu aquela ponta de medo, que a estrada, quem conhece lá, é bastante sinuosa, de Itajubá, descendo em direção ao vale, né? E foi engraçado que a gente comentou assim, ainda bem que a sinalização no chão, as faixas, estavam bem claras, né? Que dava para ver, a gente não viu o que estava nos barrancos ao redor da gente, mas a sinalização a gente vê. Foi só falar isso, irmãos, que sumiu. Tinha um trecho de asfalto novo, então nós passamos aí, não sei se foram 10 segundos ou 10 anos em que a gente dirigiu sem saber exatamente para onde está indo. Então o medo
pode te levar a ter cautela numa estrada sinuosa, no meio da montanha, no meio do nevoeiro. Então, medo não necessariamente é uma coisa ruim. Do que nós temos medo? Eu pensava sobre isso também. De uma maneira geral, daquilo que nos ameaça. Nós temos medo do perigo, como a própria definição falou. Seja esse perigo verdadeiro, ou seja, ele é fato, ele é real, como aquela estrada perigosa, ou apenas a gente percebe como alguma coisa perigosa, na verdade não sendo perigosa. Então, por isso alguns têm medo de ficar doente, medo de morrer, medo de falar em público, medo de altura, medo de água. Alguns têm medo de água. Medo de voar é um medo bastante comum. Medo do escuro, muitas crianças têm, e muitos adultos também. Medo de montanha-russa. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre montanha-russa com a Valéria. A Valéria é uma pessoa que realmente tem medo de montanha-russa. Temos medo até de tomar manga com leite. Vê se pode, né? Medo é uma coisa bem presente na nossa vida. Muitos vivem debaixo de um medo constante. E quando isso acontece, pode haver consequências muito ruins. O medo pode paralisar alguém na sua vida. Pode ser alguma coisa bastante ruim. Em relação à fonte de onde vem o medo pode vir de fora sobre nós, ou podemos trazer nós mesmos o medo sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Então, medo é algo que pode vir sobre nós. Ele está alguma coisa fora que vem sobre nós, uma ameaça externa. Em geral, algo que nós desconhecemos ou não temos o controle. O ser humano, eu e você, nós não gostamos quando nós não temos controle da situação. Percebemos isso como uma ameaça. A morte é, com certeza, o maior desses medos externos. Então, o medo pode ser de alguma coisa que vem de fora sobre nós, mas o medo é algo que nós próprios podemos trazer sobre nós mesmos. Não só por nós imaginarmos algum perigo que, na verdade, não há, como eu acho que é o caso de manga com leite, mas pelas consequências de atitudes erradas, de ações erradas, quando nós fazemos alguma coisa errada e a gente teme as consequências disso que nós fizemos. Há uma ligação entre esse segundo tipo de medo que nós trazemos quando nós fazemos coisas erradas e a culpa. Culpa é um daqueles assuntos que não é politicamente correto falar no dia de hoje. Mas a culpa não tratada da maneira certa, ela pode destruir vidas. Em sentido espiritual ou até bem concreto, trazer doenças sobre a pessoa. E o pior é que quando os nossos erros não nos trazem mais culpa e com ela o medo, é porque o nosso coração, a nossa consciência já está completamente prejudicada, corrompida. Nós nem mais notamos o perigo que vem por causa dos nossos erros, das nossas atitudes erradas. Então, por que nós experimentamos medo? Qual é a raiz do medo? Nós vamos ler lá na Bíblia, tá? Estou preparando o caminho para a gente forrar bem, aquecer o nosso coração para quando nós abrirmos as Escrituras e termos um tempo lá. Então, qual é a raiz do medo? Na Bíblia, a primeira vez que o medo aparece, você provavelmente já leu, é lá em Gênesis capítulo 3, depois que Adão e Eva pecaram, comido do fruto que Deus tinha falado para eles não comerem. A gente lê no versículo 8 de Gênesis 3, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus. Lembra, né? Deus apareceu, ele sempre aparece. Então Adão e Eva ouviram os passos de Deus, esconderam-se da presença do Senhor. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele sabia onde Adão estava, né? E Adão respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou então, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? É interessante você ver que Adão disse que ele ficou com medo porque estava nu. Mas se você parar para pensar, Adão já estava nessa condição há algum tempo e aquilo não o envergonhava. O medo que apareceu em Adão teve uma razão mais profunda. Adão havia desobedecido a Deus. E como consequência dessa sua atitude errada, o medo veio.
No final das contas, alguns não gostam quando a gente fala dessa maneira, mas no final das contas, o medo tem a sua origem no pecado. É consequência das nossas ações. Quando a gente rejeita o conselho de Deus e nós desobedecemos a Deus. Como Adão, o medo, por causa da nossa desobediência, nos leva muitas vezes a tentar fugir de Deus, como se isso fosse possível. O medo surge e aprofunda com esse distanciamento de Deus. Junto com Deus, se você para e pensa, junto com Deus, mesmo o maior perigo não precisa nos paralisar de medo. Lembra do Salmo 23, no versículo 4? Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque não tem perigo? Não. O salmista fala, porque tu, falando com Deus, estás comigo. Então, definitivamente, Deus não nos criou, não me criou e não te criou para nós vivermos debaixo de medo. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. É possível viver sem medo? É possível viver sem medo? Essa pergunta é muito importante. O medo que vem pela culpa dos nossos pecados, ele já foi tratado na cruz do Senhor Jesus. Lá em Romanos 5:1 nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz nos traz a paz de Deus. Romanos 8:1 nos assegura: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, revelado em Jesus, manifestado na cruz, afasta o medo da condenação por causa dos nossos pecados, que era aquela razão do medo de Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Mas, em certo sentido, ainda que nós tenhamos certeza da nossa salvação, em certo sentido, o medo sempre irá nos acompanhar todos os nossos dias das nossas vidas. A nossa luta contra o pecado, você sabe disso, e as consequências dos nossos pecados, vai ser até o final dos nossos dias. Porque como Paulo fala lá em Romanos 7, o querer o bem, o querer fazer o bem, está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Então eu quero fazer o bem, mas constantemente eu faço aquilo que é errado e o medo muitas vezes vem. E é bom que venha, né? Porque há perigo quando a gente se afasta daquilo que é o que Deus nos diz para dizer. Então, de certa maneira, o medo sempre vai estar presente. Um dia, graças a Deus por isso, na eternidade, os salvos irão viver sem medo. Já não vai haver mais medo, então. Em Apocalipse 21, nós lemos assim: Deus habitará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, como no Éden, antes de Adão pecar, não haverá medo. Gloriosa, bendita esperança. Mas hoje, o medo é algo presente por causa da nossa luta. A presença do medo em nosso estado atual não precisa nos paralisar, dominar, roubar a nossa disposição de continuar a nossa jornada como cristãos. Irmão, o medo pode ser vencido hoje. E quando eu esquecer disso, por favor, me lembra, o medo pode ser vencido hoje. E como tudo na vida cristã, vencer o medo é algo que Deus, em sua graça, opera em nós, faz em nós. A resposta para esse medo que nos acompanha no nosso estado atual de luta contra o pecado, a resposta é que Jesus acalma nossos medos. Pega aí a sua Bíblia, se você não pegou até agora, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 33 ao 53. Então, Lucas, capítulo 24, de 33 a 53. Jesus acalma nossos medos. Diz assim, Lucas 24. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aqui está o finalzinho daquela passagem que fala para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra da história? Que Jesus se manifestou a ele. Então, em determinado momento, os olhos deles são abertos, eles compreendem que Jesus está ali. E eles, então, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
Então, quando eles chegaram lá, os dois, já tinha um burburinho, né, conversando lá. Diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O trecho que vem a seguir, que é o foco da nossa meditação hoje à noite, vencendo o medo, Jesus acalma o nosso medo, ele nos mostra 5 maneiras como Jesus nos dá vitória sobre o nosso medo nessa vida aqui. Então nós vamos ver, a partir de agora, 5 maneiras como Jesus nos dá vitória sobre os nossos medos. Vamos lá? Em primeiro lugar, versículos 36 a 40. Jesus nos concede a sua presença. Como Jesus nos dá vitória sobre o meio, ele se faz presente conosco. Versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, medo, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando o medo vem forte, nós nos sentimos abandonados, não é mesmo? Você já sentiu e eu também. Como os discípulos ali, após a morte do Senhor Jesus, o dia de sábado, vários autores cristãos falaram como deve ter sido terrível o sentimento de abandono que eles estavam experimentando. Mas agora tudo era diferente. Tudo era diferente. Jesus estava ali. Jesus estava ali com eles. Você se sente abandonado? Você está vivendo alguma situação que lá está roubando a sua paz, lhe trazendo medo, e você se sente então talvez sozinho? Abre os olhos. Jesus está conosco. O Mestre está aqui. Por que Jesus mostrou aos discípulos as suas mãos e os seus pés? É muito precioso. Porque ele mostrou as suas mãos e os seus pés, ele estava mostrando as marcas da cruz para os discípulos. Aquelas marcas que havia nas suas mãos e nos seus pés eram a prova do seu amor para conosco. O terrível preço que teve que ser pago para a nossa salvação já havia sido pago. Como ele, Jesus, poderia então nos abandonar depois de ter nos comprado a um preço tão caro? Jesus prometeu que nunca nos abandonaria. Ele estava ali com os discípulos. E ele está aqui conosco também, meu irmão, minha irmã. E nos lembra, não tenham medo, sou eu. Isso não quer dizer que você vai ter uma visão de Jesus glorificado, talvez, na sua vida, mas a certeza da presença dele é algo que você e eu, como cristãos, podemos desfrutar. E quando nós nos conscientizamos que Jesus está aqui, ele mesmo, o medo passa. Essa é a primeira maneira como Jesus nos dá a vitória no medo. Mas o trecho, que é tão precioso, continua, versículo 41 a 43. Jesus nos concede não só a sua presença, mas também a sua comunhão. Presta atenção, porque é precioso, mas podia passar batido, você não perceber. Versículo 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda que era Jesus, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Irmãos, isso chega a ser engraçado. De tanta alegria, os discípulos não acreditavam que era Jesus que estava ali com eles. Era bom demais para ser verdade, como diz o ditado, não é? Então, para provar que era ele mesmo, Jesus, que estava ali, nota bem que ele já tinha mostrado as mãos e os pés, mas para provar que era ele mesmo, Jesus pede algo inusitado. Ele pede algo para comer. Algo tão simples, mas tão significativo, muito precioso, irmãos.
Comunhão significa vida em comum. Uma refeição manifesta se nós temos comunhão com alguém ou não. Pensa só, se você está num banquete formal, não é a refeição por si própria, mas a refeição manifesta se nós temos algo em comum com aquelas pessoas com quem nós fazemos a refeição. Então, se chega uma autoridade na sua casa, você pode ter uma refeição, um grande banquete, mas não há intimidade ali. Por outro lado, quando alguém é de casa, como nós falamos, e vocês se sentam para comer, como é precioso, não é? É tão precioso quando a pessoa tem tanta liberdade que até abre a geladeira, né? Alguns até abusam às vezes, né? Mas a refeição manifesta se temos comunhão ou não com alguém. E Jesus ali pede algo para comer. Ao Jesus comer com os discípulos, Jesus estava mostrando que ele estava em casa. Eu não estou falando aqui dos céus, eternidade, porque Jesus, sendo Deus, é onipresente, mas Jesus se sentia em casa ali com os discípulos. Ele tinha comunhão com eles, né? A história da igreja nos fala de um missionário bastante conhecido chamado Hudson Taylor. Ele foi um missionário para o interior da China. E a marca registrada desse missionário foi a empatia, a identificação que ele tinha com aquelas pessoas às quais ele foi chamado a ministrar. Então ele vivia como um chinês do interior vivia, se vestia como um chinês vivia, muitos dos outros missionários não tinham essa atitude, comia as comidas que os chineses comiam, isso até é meio complicado, né? Mas Hudson Taylor era alguém que se identificava com as pessoas às quais Deus tinha colocado um grande amor no coração dele, e ele levou o evangelho a essas pessoas. Irmão, o medo está te sufocando? Jesus vem comer com você. Jesus vive conosco. Temos comunhão com ele. Jesus está presente. Ele não só está presente, mas partilha as nossas circunstâncias. Ele se identifica conosco. Jesus está em casa conosco. Isso é tão precioso, irmãos. Você consegue perceber? Então Jesus nos concede a sua presença, Jesus nos concede a sua comunhão. E nós podemos vencer o medo também, porque Jesus nos concede o consolo da sua palavra. Essa é a terceira maneira, que vem a partir do versículo 44 até 47. Diz assim: depois que Jesus comeu, né, teve aquele momento bem em casa com os discípulos, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O conhecimento do plano de Deus que nós podemos ter ao nos mergulharmos na Bíblia, conhecimento do plano de Deus, o entendimento da sua vontade, ainda que não nos mínimos detalhes você não compreenda tudo, como os discípulos não compreendiam naquele momento, mas entender o plano de Deus acalma os nossos medos. Eu me lembrei aqui de Pedro, uma passagem que ele tinha trabalhado a noite toda, não tinha pescado nada, foi um pouco antes dele ser chamado para deixar tudo e seguir Jesus. E Jesus chegou para Pedro e fala: lança a tua rede ali. E Pedro tinha trabalhado a noite toda e ele fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor está nos dizendo, nós vamos lançar a rede. Lembra dessa passagem? Ele lançou a rede e o que aconteceu? Muitos peixes foram pegos. Não é? Então, o conhecimento do plano de Deus acalma o nosso coração. Em momentos de incerteza, acho que você já passou por isso, quando você se sente com medo, algum perigo próximo, nós lemos mais a Bíblia, não é mesmo? Isso é bom, faça isso. Lembramos o que Deus já fez ao ler a Bíblia. Nós nos lembramos, Ele nos lembra, que Ele é fiel. A esperança retorna e o medo desaparece. Por isso uma oração nossa deve ser:
Abre o meu entendimento, Senhor, para eu compreender o que o Senhor quer me falar pela tua palavra. Então, Jesus nos dá vitória sobre o medo se fazendo presente conosco, tendo comunhão se identificando conosco, nos dando entendimento da sua palavra. Mas tem uma quarta maneira ainda, não terminou. Como é precioso esse trecho. Nós podemos vencer o medo porque Jesus nos concede uma razão para continuarmos, uma razão para viver. Versículos 48 e 49. Diz assim: vós sois testemunhas destas coisas, de tudo aquilo que ele tinha falado, que a Bíblia falava a respeito dele, Cristo, que haveria de morrer e ressuscitar, o evangelho pregado até todas as nações. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles seriam testemunhas de Jesus, iam receber poder para cumprir. Ao invés de medo, temos agora uma missão. Como Jesus fez com Pedro, um medroso, assustado, derrotado, lembra depois da negação, quando Jesus já ressuscitado tem aquela conversa na beira do mar da Galileia, como Jesus fez com Pedro, Jesus nos restaura, dá uma razão para viver. De derrotado e com medo por causa da derrota, nós passamos a ser comissionados. Nós temos uma missão dada por Jesus, que é sempre ligada a nós servirmos as pessoas a quem o Senhor Jesus ama. O nosso foco agora sai de nós mesmos, sai até do perigo e se concentra na missão. Como é precioso isso! Ele nos capacita para cumprirmos a missão. Eu só posso estar falando aqui hoje à noite porque o Senhor concede graça para que eu consiga transmitir algo e vocês captarem. O Senhor nos dá uma missão e Ele nos capacita para ela. Irmão, quanto mais você demorar a se engajar na missão que o Senhor te deu, mais você vai estar dando espaço para os teus medos e vai acabar afundando neles. Ânimo, ânimo! A vida tem sentido. O Mestre está presente. O Mestre se identifica conosco. O Mestre nos consola através do entendimento da sua palavra. E o Mestre agora nos dá uma missão. A vida vale a pena ser vivida. Não só temos uma eternidade abençoada, mas essa vida pode ser abençoada também. Essa foi a quarta maneira como o Senhor nos dá vitória sobre os nossos medos. E a quinta, finalmente, podemos vencer o medo porque Jesus nos concede a sua família. Versículos 50 a 53. Então, diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Em vez de medo, agora júbilo, grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Quando nós temos companhia, nós ficamos mais corajosos, não é? Isso é verdade. Por isso que as crianças fazem, muitas vezes, aprontam em companhia, né? Que elas ficam mais corajosas, né? Mas isso é um fato. E Deus sabe disso, que quando nós estamos juntos com outros, nós temos mais ânimos. E Ele providenciou para que nós não precisássemos ter a nossa jornada sozinhos. Não só Jesus está presente conosco, mas Ele nos deu muitos irmãos e irmãs para compartilhar essa jornada. Irmão, irmã, quando nós nos distanciamos da igreja, nós não desfrutamos desse encorajamento que vem por fazermos parte da família de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o desânimo vem e o medo chega. Hebreus 10, 24 e 25, ele deixa muito claro: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum, já naquela época. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E o dia aqui é o dia da volta de Jesus. Então,
O Senhor nos dá vitória sobre o medo, inclusive por nos dar os irmãos para estarem caminhando conosco. Concluindo esse tempo aqui, essa palavra de hoje à noite, irmãos. Versículo 36, Jesus diz: paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus nos dá vitória sobre medo. Ele não somente nos livra da culpa dos nossos pecados pelo sacrifício da cruz, o medo da condenação eterna, mas acalma nossos medos na nossa jornada aqui, nessa vida, cheia de imperfeição e de perigos também. Jesus nos concede a sua presença. Jesus nos concede a sua comunhão, vive as nossas circunstâncias, se identifica conosco. Jesus nos concede a sua palavra. Jesus nos concede uma razão para continuar, uma missão na vida. Jesus nos concede a sua família. Há um cântico, que eu sei que muitos gostam deles, que fala sobre como Jesus acalma os nossos medos. Mesmo que o perigo continue, como o Salmo 23 nos fala, a presença dele faz toda a diferença. Se lembra? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste e medroso coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Salvação eterna e salvação dos perigos na nossa jornada aqui. Jesus nos diz: não tenham medo, sou eu. Essa é a essência do Evangelho que sustentou milhares e milhares de irmãos antes de nós e que deve nos sustentar também. Não tenham ânimo, sou eu. É Jesus quem nos fala. Com Jesus, nós estamos seguros nesse mundo perigoso. E um dia nós vamos estar com Ele para sempre. E todo medo, então, deixará de existir. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua grande misericórdia para conosco. O Senhor sendo maravilhoso, grandioso, soberano, não precisando de nós, mesmo assim o Senhor é atenta, vem para a nossa situação, vem em nosso socorro, manifesta a tua presença. Louvado seja teu nome, porque o Senhor Jesus veio para nos trazer salvação, nos trazer libertação do medo por causa dos nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor prometeu sempre estar conosco. O Senhor se identifica conosco. O Senhor não se envergonha de nos chamar seus filhos. O Senhor nos tem dado a tua palavra, Pai. Nos ajuda a compreender as promessas e as verdades que o Senhor nos diz através dela. Pai, como agradecer pelo fato de nós que estávamos derrotados termos sido não só acolhidos, mas dados uma missão para cumprirmos. Nos ajuda, Pai, para que possamos estar focados em sermos discípulos do Senhor Jesus e fazermos discípulos. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, porque com os irmãos, mesmo que nós não possamos enxergar o Senhor, nós podemos nos enxergar uns aos outros e ao Senhor através de nós. Louvado seja, Pai, pelas tuas promessas. Então acalma nossos medos, Senhor. Nesse mundo tão cheio de conflito e perigos, acalma nossos medos e que possamos seguir adiante como outros irmãos no passado já seguiram, conscientes e confiantes que o Senhor está conosco. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, que ela possa operar o teu plano completamente nos nossos corações. E é no nome do Senhor Jesus que nós juntos, ainda que distantes, oramos. Amém. Essa foi a palavra de hoje. Jesus não só nos salva da culpa dos nossos pecados,
mas Jesus acalma os nossos medos. Que Deus possa te abençoar e que você tenha uma noite na paz do Senhor. Amém.